todos aqueles que não conhecem a tua palavra e que não é da tua glória. Glória, Senhor, prova para eles. Nós estamos lutando contra o comunismo. Pega a mão de Deus. Eu peço de joelho. Eu me ajoelho. Eles não devem estar da polícia do estado de São Paulo. Sabe o coração, sabe disso. Eu estou cansada. Eu tenho lutado contra o comunismo. Eu tenho feito tudo que eu posso. Eu não posso mais do que isso. Se esse Boulos entrar, ele vai determinar. A polícia de São Paulo acabou. Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma cena que aconteceu ontem, ali na Avenida Paulista, salvo engano, em função da perda, né, da derrota do candidato Pablo Marçal. E duas irmãs aqui protagonizaram uma cena que eu queria trazer isso aqui para mostrar a que nível chegou o nosso evangelho, a que nível chegou a igreja, a que nível chegou o cristianismo, por falta de entendimento, por culpa dos pastores que, na verdade, são lobos em peles de ovelha, pastores que se desviaram do evangelho, e eu falo isso aqui com muita propriedade, porque eu sou um pastor evangélico, mas eu quero mostrar no vídeo de hoje que a igreja se afastou da palavra de Deus, que nós nos transformamos em crentes galinha. Sabe o que é um crente galinha? É aquele crente que cisca na Bíblia versículos, igual a galinha que mexe ali na terra e vai ciscando coisas que você nem sabe o que é. E os crentes pegam versículo aqui, versículo ali, e querem fazer uma doutrina e justificar suas práticas. Eu faço esse vídeo aqui com o coração literalmente partido. Mas eu quero, no final desse vídeo, deixar uma palavra para você. Se você ainda teme a palavra de Deus, se você ainda quer, ainda acredita na palavra de Deus como palavra inspirada, eu quero trazer uma palavra para você no livro de Abacuque, e eu quero mostrar para você que o que estão fazendo com a igreja não é plano de Deus. Eu quero mostrar para você que a atitude que a igreja tem tomado, que a militância que a igreja tem se submetido, a militância política, não é plano de Deus. Me desculpe pelo meu tom enfático aqui, eu não sou uma pessoa grossa, eu não sou uma pessoa impaciente, mas há uma indignação contra os fariseus que estão à frente das igrejas. Há uma indignação contra essa raça de víboras, desses pastores miseráveis, sepulcros caiados, raça de víboras que estão liderando o nosso rebanho no Brasil. Jesus Cristo, quando olhava para o povo, ele dizia que a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão, porque ele olhava para a multidão como ovelhas desgarradas sem pastor. Mas quando ele se dirigia à elite, aquela liderança, ele dizia: vocês são sepulcros caiados, raça de víboras. João Batista dizia: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa liderança política nossa, essa liderança religiosa, e aqui eu me refiro tanto a católicos quanto a evangélicos, porque estão usando o comunismo para manipular politicamente a igreja. Não que o comunismo seja bom, porque foi a maior desgraça que essa terra já viu. Eu tenho vídeos aqui que eu mostro o quão perverso, o quão tirânico, o quão, sei lá, sanguinário foi o regime comunista no mundo, o pior de todos os regimes. Mas hoje ele está sendo usado para criar um sincretismo e para manipular os cristãos, e a igreja está perdendo o seu foco. Eu quero que vocês, quando olharem para esse vídeo, não critiquem essas irmãs. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que vocês tratem com respeito. O respeito com que eu trato todos. Como esses dias veio no meu canal alguém me criticar e dizer: Lula mata a nossa fome. E eu fico vendo como nós somos manipulados. Esquerda e direita trabalham juntas para o mesmo propósito. Pare de dizer que a esquerda é do sistema, que não sei o que é do sistema, porque todos são do sistema. E eu quero trazer para você ainda uma palavra da parte de Deus, baseada no profeta Abacuque,
para você ver que o rumo que a igreja está tomando não é aquilo que Deus tem para a sua igreja. Observe bem aqui o que essas irmãs estão fazendo em função da derrota de Pablo Marçal. Senhor, por todos aqueles que não conhecem a tua palavra e que não é da tua glória. Essa irmã está ajoelhada, fui eu quem coloquei aí esqueci como é que dá o nome, que eu desfoquei o rosto dela para não identificá-la, mas esse vídeo bombou muito aí na internet. Essa irmã está orando e eu acredito no sentimento dela, eu acredito na boa vontade dela, porque eu estive por muitas vezes no QG daqui do Exército em Brasília, eu estive por muitas vezes na esplanada dos ministérios, lutando pela direita, mas eu continuei estudando e da mesma forma que eu abandonei a esquerda, eu abandonei a direita. E hoje eu digo para você, Deus quer que eu seja, Deus quer que você seja apenas igreja e cumpra o seu papel de cristão nesse mundo, que é, de fato, o que o mundo está precisando, é de que nós sejamos luz, é de que nós sejamos sal nessa terra. Mas essa irmã aqui, ela está falando e orando a Deus para que Deus ilumine aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não são da glória dele. Minha querida irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria desses pastores que iludem vocês de direita, que iludem o povo manipulando a igreja para cá, manifesta aqui, manifesta hoje, reúne tal dia, reúne tal mês, reúne tal data, para mostrar a nossa união. Esses pastores não conhecem nada da palavra. Esses pastores são verdadeiros mercenários. Esses pastores são manipuladores do evangelho. Esses pastores, eles abandonaram o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho da graça, o evangelho que prega transformação, o evangelho que prega uma nova vida em Cristo, para transformar o evangelho da salvação no evangelho da riqueza, na teologia do domínio. Eu tenho uma playlist que eu mostro isso aqui. Esse evangelho é político, não é bíblico, não é da salvação. O único pastor que eu posso dizer aqui de nome desses envolvidos com política, desses que estão aí militando e levando a igreja para o inferno, desses pastores, o único que eu posso afirmar que conhece a Bíblia, mas que também abandonou o evangelho é Silas Malafaia. Silas Malafaia conhece a palavra. Silas Malafaia conhece o evangelho. Eu conheço Silas Malafaia, obviamente, das redes sociais há muitos anos. Mas o mesmo Silas Malafaia que combatia o evangelho corrupto da prosperidade, o evangelho corrupto da política, foi o que se aproximou e adotou o evangelho corrupto para o ministério dele. Então, Silas Malafaia, ele vai um dia acertar as contas com Deus. Não é porque não apoiou o Pablo Marçal, não. A igreja não tinha nem que estar envolvida com isso. Mas Silas Malafaia abandonou o evangelho verdadeiro. Silas Malafaia não prega mais salvação. Silas Malafaia não prega mais arrependimento. Mas ele conhece. Ele conhece a fundo, de fato, a palavra de Deus. E um dia ele vai acertar as contas com Deus por isso. Ele deixou de ser pastor para ser cabo eleitoral. Então, essa irmã, ela diz por aqueles que não são da glória de Deus. Irmã, minha querida irmã, eu queria até pedir a você, se você conhece essa irmã, essas duas que agora vai ter outra, eu queria que você mostrasse o meu vídeo para elas. Eu queria ter um contato com essas irmãs, eu queria conversar com essas irmãs e orientá-las para que elas olhem para a política e vejam como nós temos visto traição em cima de traição, absurdo em cima de absurdo, mentira em cima de mentira, sabe, mudança de lado em cima de mudança de lado, provando que esse reino é das trevas, provando que esse reino é sujo, provando que Deus não tem nada a ver com essa patifaria, com esse absurdo, com esses escândalos, com essa mudança de lado, uma hora fulano apoia Beltrano que está brigado com não sei quem, com não sei quem. Minhas queridas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão aí perplexas porque Pablo Marçal perdeu? Entenda, a esquerda venceu em São Paulo, mas eu vou te trazer uma palavra bíblica para vocês daqui a pouco. Mas a esquerda ganhou em São Paulo, sabe por quê? Porque a direita, porque o ícone da direita, porque o mito Bolsonaro, ele se alinhou com a esquerda. E não interessa o motivo. Ah, porque o partido, porque ele não podia, foi pressionado. Então, se na política nós não podemos ser quem nós somos, então isso é uma prova de que a política é suja.
saiamos dessa lama, saiamos desse lamaçal, desse chiqueiro chamado política. Isso é uma vergonha para o evangelho, uma vergonha para a igreja. Essas eleições mostraram como eu vi crente brigando com crente, pastor chamando a atenção de pastor, irmão chamando a atenção de irmão. Que vergonha! Silas Malafaia, você que gosta de falar, que vergonha, minha gente, pastor Silas. Eu vi as pessoas dizendo, vamos parar de brigar porque a direita não pode se dividir. Ou seja, a igreja, os irmãos, os pastores podem se degladiar, mas a direita não pode se dividir. Você acha que Jesus olha para isso como, pastor Silas Malafaia? Você, Nicolas Ferreira, que também posa de bom cristão, embora você seja um rapaz muito educado, eu lhe conheci pessoalmente. Achei você muito, muito educado. Mas eu quero perguntar a vocês, evangélicos, a vocês políticos evangélicos, como é que vocês acham que Jesus olha para a igreja hoje? O que importa é combater o comunismo, ninguém fala mais contra o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Muito pior do que o comunismo, o nosso arqui-inimigo é Satanás, não é o comunismo. O comunismo, sim, é um grande inimigo, mas eu preciso entender que Satanás ele não precisa de comunismo para destruir o Brasil. Mas eu vou trazer algo mais ainda contundente para você, baseado na palavra de Deus. Então vamos seguir aqui com o vídeo. Outro detalhe, Pablo Marçal não é conhecedor da palavra, Pablo Marçal é um deturpador da palavra. Um homem que já disse o que Pablo Marçal disse, ele prova que ele não é cristão coisa nenhuma. Eu desafio aqui com toda humildade, desafio aqui Pablo Marçal, Silas Malafaia e quem quiser mais aqui debater comigo sobre o que é o verdadeiro evangelho, que eles não pregam o verdadeiro evangelho, corromperam o evangelho, é a corrupção espiritual. Eu quero até dizer aqui uma coisa para vocês, a esquerda, ela corrompeu moralmente a sociedade. O papel do comunismo, o papel da esquerda é corromper moralmente a sociedade, mas eu quero dizer que a direita, ela corrompeu o evangelho, ela corrompeu a palavra de Deus, e aí você escolhe qual corrupção você quer. A corrupção moral da esquerda ou a corrupção bíblica da direita, a corrupção espiritual da direita. Porque ambos os sistemas trabalham para o diabo. Esquerda e direita trabalham para o diabo. Porque tudo aquilo que não apresenta Jesus como solução, tudo aquilo que não passa pelo evangelho da cruz, tudo aquilo que não passa pelo evangelho, sabe, da salvação, tudo aquilo que não aponta para o pecado como a raiz dos problemas da sociedade, tudo aquilo que não fala que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, tudo isso, se não passa por esse caminho, se não passa pela cruz, não é evangelho. Portanto, não é de Deus. Vamos seguir aqui com o vídeo. Glória, Senhor! Prova para eles. Nós estamos lutando contra o comunismo. Pega a mão. Essas letras foram que eu coloquei, esses textos aí, para facilitar o entendimento. Eu fico com pena dessa irmã, queria conversar com ela. Eu peço de joelho. Eu me ajoelho. Eu tenho uma palavra para essa irmã agora. Uma palavra bíblica da parte de Deus, não é profetada, como eu sei que a maioria gosta de profecia da carne, de profetada da carne. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, mas é bíblica. Para essa irmã, para aquela outra e para você, que porventura queira ouvir. Olha o desespero dela, eu estou cansada. A maioria está cansada. Por quê? Porque a direita, essa liderança política, esses líderes religiosos estão fazendo o povo de palhaço. Meu querido irmão, você não foi salvo por Cristo para fazer esse papel. Você não foi salvo por Cristo para chegar a esse estado de cansaço mental e espiritual. Eu tenho lutado contra o comunismo. Eu tenho feito tudo que eu posso. Eu não posso mais do que isso. Olha o que a irmã está dizendo. Eu tenho lutado contra o comunismo.
Eu tenho feito tudo o que eu posso, mas eu não posso mais do que isso. Esse Boulos entrar, ele vai determinar. A polícia de São Paulo acabou. Minha querida irmã, eu gostaria muito de lhe conhecer, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não fomos chamados para lutar contra o comunismo. Nós não fomos chamados para ser uma militância política, não tem esse respaldo bíblico. Minha querida irmã e você aqui, meu irmão que está me ouvindo, muitos cristãos têm pegado versículos isolados para dizer, mas José ele foi político, porque Davi foi político, Salomão foi político. Outros dizem, mas Deus usou um ímpio lá, o rei persa, né, para libertar o povo de Israel e mandar de volta ali para reconstruir o templo e os muros depois do cativeiro babilônico. Vejam bem, o fato de termos tido políticos na Bíblia, isso não ampara uma igreja se tornar militante política. Havia propósitos específicos onde Deus levantou homens, mas eu não posso pegar um texto, um fato ocorrido para fazer dele uma doutrina. Eu quero dizer para você, meu irmão, que existem textos na Bíblia que são textos que eles são apenas textos descritivos, mas eles não são textos prescritivos. Eles estão descrevendo um fato, não é que eles estejam prescrevendo um fato, ou seja, são textos que são narrativos, eles estão narrando uma situação, mas eles não estão normatizando uma situação. Uma coisa é o texto descrever, outra coisa é ele prescrever, uma coisa é o texto ele narrar um fato, outra coisa é ele normatizar uma situação. Então não são textos doutrinários, é como muitas igrejas fazem, pega ali Josué dando voltas ali, né, em volta de Jericó para destruir, aí vai usar aquilo ali hoje para dar voltas em qualquer lugar, porque assim Deus vai abençoar. A Bíblia não prescreve isso, a Bíblia não normatiza isso, isso não é texto doutrinário, são apenas textos que estão narrando uma situação e eu preciso saber discernir isso para que eu não seja manipulado como hoje nós somos manipulados. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. A igreja foi criada, fundada por Jesus Cristo para pregar contra o pecado, para ser luz nessa terra. O pecado só vai predominar, as trevas só vai predominar se por acaso a luz se apagar, a luz se desvanecer. Nosso papel não é ser militância política. Eu quero dizer aqui uma coisa para você, e me permita, eu não quero tornar o vídeo muito longo, mas me permita trazer uma palavra da parte de Deus para você. Essas irmãs demonstraram angústia, essas irmãs demonstraram que estavam abatidas por estar vendo que parece que está tudo dando errado, parece que nada que a gente faz dá certo. Então, primeiro conselho que eu dou, avalie esta manipulação que está sendo feita com a direita. Eu queria que vocês entendessem, parem de acreditar que político, parem de acreditar que Alexandre de Moraes tem medo de manifestação, tem 5 anos que eles estão manipulando a igreja, jogando para cá, jogando para lá, vem para cá, vai para lá, e nada acontece. E eu vou te dizer uma coisa aqui, profetizando de olhos abertos para você, mas a minha profecia vem da palavra do Senhor, não é coisa da carne não, nada vai acontecer nesse país, sabe por quê? Porque Deus não está nesse negócio, porque essa não é a forma que Deus quis agir através da sua igreja, não foi para isso que Deus chamou a sua igreja. Mas eu queria dizer para você uma coisa que aconteceu no tempo do profeta Abacuque, que é muito interessante, é que Abacuque, ele viveu num período em que o pecado estava dominando, em que a injustiça estava dominando. Então, no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, Abacuque diz, Senhor, até quando eu vou clamar por socorro? Exatamente igual você, minha irmã. Você disse, eu estou cansada. Abacuque também disse, eu estou cansado, Senhor. Ele disse, até quando eu vou clamar por socorro e sem que o Senhor me ouça? Ele está aqui no capítulo 1 do profeta Abacuque, no versículo 3, ele vai dizer, o versículo 2, até quando, Senhor, eu vou gritar a ti violência? Ou seja, ele estava vendo a violência predominando. Ele diz, se tu não faz nada, não está tendo salvação. Ele diz, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade?
O profeta está revelando a sua angústia e ele diz, Senhor, por que o Senhor me permite ver a angústia e contemplar a maldade? Ele diz, por que o Senhor me permite ver a destruição e a violência que estão diante de mim? Ele diz, por isso a lei se enfraquece. Olha que curioso, a lei se enfraquece. E ele dizia, a injustiça nunca prevalece. A angústia do profeta Abacuque é a mesma de muitos brasileiros. Ele disse, a injustiça, a lei se enfraquece e a justiça prevalece. Ele diz, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Alguém tem dúvida que nesse país a justiça foi pervertida? Não. Mas o profeta Abacuque está dizendo a mesma coisa. Os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Sabe por que isso aconteceu? Porque o pecado estava predominando, porque Israel havia abandonado os caminhos do Senhor, porque Israel estava em desobediência. Então o profeta começa a clamar a Deus e colocar todas as suas angústias. Você sabe, minha irmã, meu irmão, o que foi que Deus respondeu para Abacuque? Deus não falou, vamos criar um partido político, não. Ele não disse, vamos para as ruas protestar e vamos levantar um movimento político. Não, ele não disse isso. Sabe o que foi que Deus disse? Para o espanto do profeta, para o horror do profeta, Deus tomou uma decisão mais dura ainda. Deus falou assim, eis que eu estou trazendo os babilônios, ou os babilônicos, ou os caldeus. Deus está dizendo, eu vou trazer Babilônia para entrar aqui em Israel, no reino de Judá, porque esse povo se esqueceu de mim, porque esse povo anda praticando o pecado e a salvação nunca vai ser política. Deus nunca trouxe salvação política sem antes o povo se arrepender dos seus pecados. É isso que o Brasil precisa. Mas Deus disse para o profeta, eu vou trazer os babilônicos. Olha o que Deus disse, minha irmã. Olha o que Deus diz aqui, meu irmão. Eu vou trazer os babilônicos, nação cruel e impiedosa. Você está achando que o nosso Deus é só um Deus bonzinho? Você está achando que o nosso Deus é só amor? O nosso Deus é justiça. Tem hora que a gente não entende mais a linguagem do amor. Tem hora que a gente não entende mais a linguagem da misericórdia. Tem hora que nós abusamos da nossa liberdade. Tem hora que nós abusamos do nosso direito, sabe, de exercer certas liberdades. Então, nós acabamos ultrapassando os limites e entramos para o campo do pecado. Deus está dizendo, eu vou trazer Babilônia sobre essa nação. Minha irmã, você está preocupada com o comunismo? Deus levou para Israel, foi a Babilônia, foram os babilônicos, o reino de Nabucodonosor, um reino perverso, um reino cruel, para trazer um ensino ali para o povo de Judá. Deus pode sim levantar o comunismo nesse país como uma forma de acordar essa igreja, como uma forma de despertamento. Eu vejo hoje pastores aí falando sobre que vai ter um avivamento no Brasil, profecias da carne, profecias mentirosas. Não existe avivamento na Bíblia Sagrada, não existe avivamento sem arrependimento. Deus não vai trazer arrependimento numa nação que corrompeu o evangelho, numa nação que abandonou o evangelho. Ou essa nação se volta para o evangelho, ou essa igreja se converte a Jesus Cristo de verdade, ou essa igreja volta a pregar o evangelho, ou podem esperar a ira do Senhor ser derramada sobre essa nação. Porque é isso que nós estamos precisando. É dessa forma que Deus acha que vai tratar conosco. Deus falou, eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa. Ele disse, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Você está entendendo qual foi a solução de Deus? Não foi dizer, olha, vamos fazer uma campanha, não foi dizer, vamos fazer um movimento, não foi dizer, vamos rodear, vamos declarar que a nação é de Deus. Não, não foi nada disso. Deus falou, eu vou trazer os babilônicos aqui para dar uma lição de moral no meu povo, porque se o meu povo não quer me ouvir a voz da misericórdia, se o povo não quer ouvir a voz do amor, se o povo não quer ouvir a voz da paciência de Deus, o povo vai ter que ouvir quando Babilônia chegar. O povo vai ter que entender que quando Deus se afasta, o diabo toma conta.
porque o povo se afastou de Deus, e Deus está dizendo, bom, vocês querem então ficar longe de mim? Pois tudo bem, eu vou me afastar, mas os babilônios vão entrar aqui dentro, e eles vão mostrar o quanto eles são cruéis. Deus está dizendo, é uma nação cruel e impiedosa. Depois ele vai dizer aqui, é uma nação apavorante e temível. Então o profeta questiona a Deus, como pode, Senhor, tu usar um povo pior do que nós para tratar conosco? Se o Senhor está incomodado com o nosso pecado, como é que o Senhor pode trazer alguém pior do que nós? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão, não se assuste se Deus derramar a sua ira sobre o Brasil. Se Deus levantar uma nação impiedosa para vir tomar conta do Brasil, para ver se essa igreja se converte de verdade, é possível que isso aconteça. Mas o profeta disse para Deus, Deus, como pode o Senhor trazer alguém pior do que nós para nos castigar? Então, Deus, ele vai explicar para Abacuque que o problema é que o povo se afastou da presença de Deus. Deus, ele vai explicar para Abacuque que ele vai trazer Babilônia para tratar com os seus filhos, mas depois ele vai ter um acerto com Nabucodonosor. Deus está usando a impiedade de Nabucodonosor para corrigir o seu povo. O próprio Deus vai chamar Nabucodonosor, ele vai chamar os babilônicos de meu servo. Lá no livro do profeta Jeremias, Deus vai chamar os babilônicos de meu servo. Ele vai dizer, eu vou trazer o meu servo Nabucodonosor, é o ímpio, mas ali estava a serviço de Deus, porque Deus usaria ele para corrigir o seu povo. Quando Abacuque entende isso, aí Abacuque faz aquela oração maravilhosa que todo mundo conhece. Abacuque diz, Senhor, então se é isso que o Senhor quer fazer, então aviva a tua obra. Aviva a tua obra e a torna, o Senhor amado, realizada no decorrer dos anos. Avivar significa dar vida. O que Abacuque quer dizer? Senhor, se esse é o teu plano, Deus falou, o justo viverá por sua fé. No sentido de que aquele que é justo diante de Deus, ele vai viver da fé. Ele vai aceitar a vontade de Deus. Portanto, minha irmã, aceite os planos de Deus. Se for necessário que Deus mande o comunismo para cá, que ele mande. Se for necessário que a China controle esse país, que ela controle. Mas há uma necessidade que a igreja se levante como igreja verdadeira de Jesus Cristo. Que a igreja se volte para a palavra do evangelho. Que ela volte a pregar arrependimento. Que ela volte a pregar conversão. Porque nós estamos precisando de ser corrigidos pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não aceita a correção de Deus é bastardo. Porque Deus corrige o filho que ele ama. Abacuque, quando entende esse plano de Deus, que tudo é por causa do pecado, que se os babilônicos vierem e destruírem tudo, como fizeram realmente, não vou entrar aqui em detalhes, porque vai estender muito o vídeo, mas eles vieram, destruíram inclusive o templo, que era um lugar sagrado, por causa de pecado, porque Deus não vai poupar uma nação apenas porque ela foi escolhida, apenas porque tem um lugar sagrado, porque Deus não tem compromisso com tijolos, nem com terra, nem com políticos, nem com nada. Deus tem compromisso com um povo que tem um coração voltado para o seu reino e para a sua palavra. Então Abacuque vai dizer, quando ele entende o plano de Deus, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que não haja figo, ainda que não haja uva, ele vai dizer, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco, ou seja, ainda que alguém roube as ovelhas, ainda que não haja gado no curral, o que ele quer dizer, ainda que dê tudo errado, é isso que ele está dizendo, ainda que falte alimento, mesmo que aconteça tudo de ruim, Abacuque vai dizer, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, Deus, eu entendi os teus planos. Eu entendi que o povo está precisando de conserto, de arrependimento. E se for necessário o Senhor trazer Nabucodonosor para cá para nos corrigir, e ainda que ele cause toda a destruição, ainda que a gente passe fome, Senhor, eu, contudo, eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Minhas queridas irmãs que eu mostrei aqui nesse vídeo, meus queridos irmãos que estão me ouvindo, entendam uma coisa, a igreja precisa passar pelo processo do arrependimento. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar ao evangelho da salvação.
Eu quero afirmar aqui para você de olhos abertos. Eu vou profetizar, mas de acordo com o que a palavra diz. Não é que Deus está me revelando nada. Ele já me revelou na sua palavra. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe nação próspera e abençoada por Deus, se não for uma nação que realmente esteja no caminho do Senhor. Deus não vai mudar uma nação porque houve um ato profético. Deus não vai mudar uma nação porque fizemos uma caminhada. Tudo isso aí foram criações que inventaram, foram invencionices que não têm base bíblica para tirar o povo do verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento e o evangelho da salvação. Deus só vai abençoar essa nação quando essa nação se voltar verdadeiramente para Deus. E não se pode voltar verdadeiramente para Deus se não for através do arrependimento. Esta era a mensagem de João Batista. Essa era a mensagem de Jesus Cristo. E esta foi a mensagem dos apóstolos. Portanto, esta é a mensagem do Evangelho. Que Deus realmente nos conceda arrependimento para que essa nação possa ser abençoada.